Isso Vamos aí, pessoal, falar estamos de volta, do programa principal torneio. 58, Sport TV. Estamos de volta no programa 58 desse CV Connect, agora para a segunda parte, falando de Copa Sul-Americana, CV Connect Esportes. Lembrando sempre você, para acessar o nosso YouTube, se inscrever lá, curtir, compartilhar, comentar, seja com o telefone da sua mãe, do seu pai, meu, emprestado, roubado, que seja, qualquer um. Comenta lá. Um notebook, enfim. Descarta essa última opção aí, Giovanni. Para nós tá tudo certo. O problema é para quem tem o telefone. TV Connect não compartilha essa ideia. Exatamente. É, entra também no nosso Você, Spotify lá. cidadão, seja o máximo honesto possível aí do outro lado. Somos contra a violência. Contra a violência. Mas Agora somos a sim, favor de concordo. likes. Giovanni, pega leve aí que Ah, a produção já mandou aqui no ponto. pois é, o nosso jurídico aí com Vinição tá apertando a orelha. É o seguinte, gente, vamos falar da Copa Sul-Americana. Tivemos jogos aí da Copa Sul-Americana, diferente da Libertadores, os times brasileiros se deram bem, a grande maioria, né? Só um, na minha opinião, que se deu mal, foi o Goiás. Mas, enfim, vamos comentar aqui. Giovanni, você até tinha me passado, só interessante para linkar nisso que você está falando, você tinha me passado nos bastidores esse comparativo, né? Na Libertadores foram duas vitórias e, e Não, Libertadores, duas vitórias, três empates, não, três derrotas e dois empates. E na e na Sul-Americana, Sul-Americana. cinco vitórias e dois empates. Mais o empate do Botafogo, no meu entendimento, é melhor do que o empate do Goiás. Mas vamos falar aqui É, no meio, vamos falar perdão. aqui agora sobre a Sul-Americana. Sul-Americana, muito bem, hein? Falamos aqui do Verdão do Centro-Oeste, empatou 0-0 com Santa Fé, empate Em ruim dentro casa de é casa, hein? Porque horrível. tem Esse, ganhado o Santa Fé lá agora, hein? esse jogo era um confronto direto, né, Esse é o Giovanni? O problema. Goiás já estreou Ganhar tendo lá. confronto direto do grupo, porque briga diretamente com o Santa Fé para classificação. Sim, Esse empate foi ruim para o time esmeraldino. péssimo, péssimo. Agora vai ter que ganhar fora de Horrível. casa. É, Olha, a chance de ser eliminado é grande, tá? Porque tinha que ter feito o resultado, apesar de ter feito mais volume no jogo, foi uma derrota, não foi nem, assim, a gente viu o placar de 0-0, mas é considerado uma derrota. só Ainda lembrando mais que a para classificar Sul-Americana, oi, só lembrando que a ainda mais para Sul-Americana, classificar apenas um. tá, só lembrando que a Sul-Americana, o segundo colocado faz uma repescagem contra quem vier de terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Então você É mais imagina, por difícil, né, exemplo, Giovanni? É mais difícil. Então, aquele grupo do Fluminense deve sobrar o The Strongest, terceiro colocado. Se for fazer um mata-mata na Bolívia, é foda, em La Paz, um exemplo. é, Mas enfim, Pegar talvez o Argentino Júnior aí também na Argentina. é também. complicado, acho. É, muito Mas difícil. pegar o Independiente Del Valle de novo, aí não, aí é muito azar pra Aí gente, né, Independente Jonathan? é campeão. Aí é É muito que eu tô azar pra falando, gente, né, eles Jonathan? gostam de Sul-Americana. É, Ah, não, eles gostam desse campeonato, eles gostam de Libertadores, não. o Independiente Del Valle é bicampeão da Sul-Americana. E o Goiás já foi finalista da Sul-Americana em 2011, mas agora tá mal. E tá mal também na final do Campeonato Goiano, que perdeu para o Atlético Goianiense, precisa também reverter a situação. O Goiás, o nosso glorioso Crise. treinador, como é que chama, gente? Peraí que agora perdi o... Tem que reverter todas as situações, né? Então, tudo adverso para o time de Tudo. Goiás, né? É, É crise. é crise. E eu Crise. digo para vocês, Goiás entra no Campeonato Brasileiro para não fugir do rebaixamento. Sim. Concordo. Para fugir Concordo do plenamente. rebaixamento. Goiás, o nosso... Como é que chama, gente? Guto Ferreira. Treinador Guto Ferreira tá lá no Goiás. Faz tempo que ele Goiás, faz um bom trabalho.
Lembrando que ano passado o Goiás fez o artilheiro do Brasileirão, Pedro Raul, só que o Pedro Raul foi vendido para o Vasco. Seven Partners, o Vasco. Está lá fazendo gol no Vasco e deixou o Goiás a ver navios. Goiás precisa ganhar o segundo jogo, né? Vamos passar para João, só frente? para fazer aqueles Oi. famosos trocadilhos, deixou o Goiás a ver as caravelas de Vasco da Gama. Foi É, bom. começou a temporada de piadas de Thiago Saraiva. Muito O bem, Vasco, vamos agora ao Santos. Olha aí, o Santos, o Santos, meu Jesus amado. O Santos tá ganhou, complicado. Giovanni. O Santos ganhou, só que ganhou os 98. Na Mas bacia ganhou de das almas. quem? E ganhou, sabe como? Um goleiro Hum, do Blooming expulso. O goleiro do Blooming foi expulso aos 13 do segundo tempo. O Santos só foi fazer gol aos 58. e precisou do Não, goleiro ser 53, expulso. perdão. Um E goleiro precisou do goleiro. expulso. E ganhou de quem, É, Giovanni? ganhou do Blooming, Ah, então da continua sem ganhar, Bolívia. né? Continua Continua sem sem ganhar. ganhar de ninguém o Santos. Lembrando que o Blooming é só o 18º colocado do Campeonato Boliviano. O Santos Não, perdão, continua Eu sem décimo acho, ganhar, segundo. então, né? Continua sem ganhar. Mas ganhou. Tem que agora ganhar os jogos em casa. Mas diferente do que a gente falou no primeiro bloco aí de Fluminense e Corinthians, o Santos pegou o time mais fraco do grupo, né? Deveria ter Sim. Mas o despejado Corinthians gols e pegou o ganhou mais com é, fraco toda essa também, dificuldade. cara. Não tira o Corinthians do balaio, não, velho. Pois é, mas quando você pega um time mais fraco, você tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. E É, não isso aí. ganhar os que 95 minutos de jogo com o goleiro expulso. Fala, Jonathan. esse. E o pior é que assim, a gente sabe como foi falado no início, que a gente só vai classificar um. Então, assim, você ter um saldo de gols é importante. Que aí você pega o segundo, aí vai pegar time da Libertadores, é bem complicado. Mas eu acho que o Santos não classifica para a Sul-Americana nem nas oitavas. Eu acho que vai ser eliminado agora já. Acho que É, seria até surpresa se classificar. lembrando que o Santos tem um News Old Boys no grupo dele. E os Old Boys, que é um dos grandes times da Argentina, teve nas suas categorias de base o nosso Lionel Messi, lá de Rosário, cidade do nosso curioso Vinícius Alvarenga, né? Bom, o Santos ganhou com um gol de zagueiro, Eduardo Bauerman, aos 98, com o time do Blooming fraco do jeito que é, com o goleiro reserva. O futebol do Santos é assustador. O Santos, Desde o junto com o início da temporada. Goiás. Oi? Desde o início da temporada, É. né, de janeiro para cá. O Santos não fez um jogo interessante esse ano. Não fez. E agora joga a Copa do Brasil semana que vem e joga o começo do Brasileiro contra o Grêmio do Luiz Soares. Tá? O horizonte do Santos Vai não é um começar. horizonte muito bom, não. Desse jeito, Giovanni, não teremos festa e nenhum torcedor ficará pelado em Santos. Saraiva adora Mamonas Assassinas. Muito bem, vamos passar para frente então, falar do que nos interessa. Não vou falar de São Paulo, não, vou falar de outro tricolor, o Fortaleza. Esse sim fez merecer o time que tem contra um Fez, né? fatídico Palestino. 4-0. O Fortaleza, né, Giovanni? A gente já tinha comentado que ele era favorito para esse jogo aí, porque veio lá daquela última repescagem de classificação da Libertadores, acabou Sim. não entrando na fase de grupos da Libertadores, conquistando essa vaga para a Sul-Americana, e o bom time do Fortaleza acabou vencendo bem a partida em É. casa, somando os 3 pontos que são precisos para almejar essa classificação e quem sabe chegar mais adiante e brigar por um título aí na Sul-Americana. O Fortaleza é forte candidato a chegar nas fases finais aí da Sul-Americana. Jonathan. Concordo plenamente. Concordo plenamente que
esse é um time que já estava disputando aí os playoffs da Copa Libertadores, né? Foi eliminado. Então, assim, Sim. eu acho que não é o favorito a ganhar a Sul-Americana, mas é um dos que podem brigar para as oitavas, quartas e assim em diante. Eu acho que fez o dever de casa, tinha que ter merecida a vitória, porque se você for pensar, Fortaleza é um bom time, né? Foi eliminado na Copa, nos playoffs da Copa Libertadores, Não. mas eu acho que vai se classificar de maneira tranquila nessa fase de grupos aí. O Até Fortaleza foi eliminado, Sara, rapidinho. Fortaleza foi eliminado pelo metade do time brasileiro do Cerro Porteño. Essa é a verdade. Jonathan Giovanni, é até difícil porque a gente é, bater aí e dizer quem será o favorito para ganhar a Sul-Americana, porque a gente tem a entrada dos times da Libertadores ainda. Sim. Então é É, difícil de é apontar verdade. desde já um favorito. Mas o Fortaleza com certeza figurará na próxima fase aí, e quem sabe mais adiante nas quartas de final aí. Eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar é o seguinte: o problema do Fortaleza não é o time. O problema do Fortaleza é a geografia. Geografia. É a logística. Você não consegue. Olha, o Fortaleza jogar a final da Sul-Americana, que é no Uruguai, ele vai rodar 5.000 quilômetros. O problema do Fortaleza é a Realmente. logística, é onde fica localizado. Porque Tem que ter dentro todo do um planejamento. Brasil ele já tem Aí problema tem que para ter viajar, cuidado imagina fora. pela diretoria, Giovanni, um planejamento, né? Para arranjar essa questão logística, né? E vai jogar agora com Estudiantes de Mérida, na Venezuela, vai rodar 7.000 quilômetros. Então é Isso desgasta muito. demais. É É a maior porque distância, né? A maior distância dessa primeira fase, né? eu falo isso porque a seleção brasileira já fez esse percurso. Ela fez esse percurso na eliminatória contra a Bolívia, jogou em Natal contra a Bolívia. Aí depois foi para Manaus fazer um treino lá e depois foi para Mérida jogar com a Venezuela. 7.000 quilômetros, é muita distância. É muita distância. Então, o problema do Fortaleza é a distância. E meu caro Jonathan vai concordar comigo. Eu espero que o Fortaleza passe de fase, mas que ele caia antes de enfrentar o São Paulo, porque o Vojvoda é complicado para a gente. Eu, eu concordo plenamente. Assim, Aham. acho que Ah, vai passar, mas eu quero que esse eliminado já nas oitavas. exatamente. O Juan Pablo Vojvoda, que é o técnico do Fortaleza, sempre dá um jeito de encrencar com o São Paulo. Aliás, ano passado, assim, o São Paulo Nossa, e cara, Fortaleza no Morumbi, o São Paulo só não foi para o jogo, só não foi para Libertadores, perdão, por conta do goleiro do Fortaleza. Pegou 43 bolas dentro do Morumbi. E o Fortaleza ganhou de 1-0. nossa, o goleiro virou Neuer. É, O goleiro virou Neuer justamente. contra o São Paulo. Faltou um pontinho aí para tirar o Fortaleza da Libertadores e o São Paulo entrar, mas não deu certo. Vamos passar para A frente então. alegria geral da Fortaleza aqui. nação segue o tricolor do Ceará, né? Tricolor de aço, que ganhou a primeira agora do estadual contra o Ceará. Havia perdido a Copa do Nordeste para o Ceará, agora ganhou a primeira do estadual para o Ceará, em cima do Ceará, e agora vai fazer a final aí amanhã contra o Ceará, o Clássico Rei, né? Que eles chamam lá no Nordeste. Muito bem. Bom, antes de falar da melhor coisa que tem, vamos falar do América. Acho que o América fez a melhor vitória dos brasileiros aqui. Sim. O América pegou um confronto direto, Giovanni, É, e não ganhou, né? Trucidou o time uruguaio do Peñarol, né? Em 6 minutos estava 2-0 para o América. O América teve total domínio do jogo. E vamos lembrar que o Penharol, cara, tem a o- mística, tem a história, mas esse ano ele tem a incumbência de chegar na final, porque a final é em Montevidéu, na casa dele. Então, assim, é, eu acho que o Penharol meio que esnobou a América nesse sentido aí, mas o time do América é melhor que o time do Penharol.
sem dúvida. Também acho que foi isso mesmo. Acho que eles esnobaram o América Mineiro, um time que não é conhecido na América ainda. Mas, assim, me surpreendeu o América Mineiro positivamente, porque eu achava que não iria ganhar. E ganhou bem, uma goleada. E, assim, como foi falado, é um adversário, o Penharol é um adversário que que pode brigar com o América Mineiro, né? Até porque eu acho que é o favorito do grupo, mas o América mostrou que também tem chance de se classificar já em primeiro lugar do grupo. E, assim, eliminar o Penharol seria bom, porque é um time que realmente vai ter querer chegar à final, para disputar em casa, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado, não vou negar, não. Também. Só que o problema é que o outro cara do grupo é o Defensa e Justiça. Esse também é ruim, viu? Esse também é ruim. Acho que É, só pedreiro. só pedreira. É um grupo bem difícil, o grupo do América. O América saiu bem. Esse 4-1 aí eu também não esperava, não. Só que assim, a gente falava no programa anterior, Saraiva tava, né, que o América precisa de taça. Então, a América, mesmo perdendo a final do estadual, não dava para ir com o time reserva nesse jogo. Tinha que ir com o time titular. E foi com o time titular e fez É, um estrago aí contra o Penharol. Né, Saraiva? Não poupou jogador, né? O América foi para buscar a vitória, assim como vem para buscar a vitória em cima do Atlético Mineiro, né? O Precisa. Atlético teve essa questão, precisa da vitória. O Atlético teve a questão de ser derrotado pelo Libertad, né? E agora pode ser um fôlego a mais depois dessa goleada aí, de inspiração para a equipe do Coelho, Giovanni. O ruim é que o América precisa de sim. 2 gols de diferença. É, o regulamento favorece o O Atlético Mineiro Atlético pela melhor Mineiro. campanha, né? Sim, justamente. Bom, vamos passar aqui agora. Ah, quer saber do trem? Vamos falar da melhor coisa que aconteceu nessa Copa Sul-Americana. Falamos no primeiro bloco já da vitória do Corinthians, Giovanni. Se o Corinthians estiver jogando a Sul-Americana, Ah, o Corinthians não joga Sul-Americana, né, Giovanni? Verdade. não, não joga. Mas, cara, o Tigre Arregão dessa vez arregou pra caramba, né? Na Porque ele Argentina. prometeu, a torcida prometeu porrada, não deu porrada nenhuma, jogou, jogou pedra no ônibus errado. Ai, ai, que vergonha, Então que vergonha. o torcedor do Tigre jogou pedra no ônibus do próprio Tigre. Tinha que ter sido eliminado aí já, eu acho. Eu também acho. E tomou 2 gols do Erisson, Toro Fuerte. Eu fiquei feliz E demais. assim, E o Jonathan e o também. São Paulo foi esperto, né? Nossa, e o São Paulo foi esperto dessa vez, né? Começou jogando, deixou o Tigre jogar um pouquinho, pra eles achar que teria chance, aí no segundo tempo, para eles voltar, pra eles não desistir do jogo, que fez os gols. E se tivesse feito os gols, talvez no primeiro tempo, Exatamente. tinha não voltado mais. Exatamente. Podia, se eu tivesse feito no primeiro tempo, não tinha voltado também. Mas agora, cara, esse Tigre aí deixou muito a desejar. E eu acho interessante que o técnico do Tigre está sendo cotado para assumir o Boca Juniors. É interessante Foi, falar desse nossa, jogo é o seguinte, né, Giovanni? O Tigres a gente esperava mais, né, por jogar em casa, esperava uma equipe mais competitiva, mais combatente, mas não podemos desmerecer aí o São Paulo, que foi superior na partida, conseguiu os 2 gols que precisava, levando os 3 pontos para casa, uma vitória extremamente importante, porque soma 3 pontos num jogo fora de casa, né? Isso é um passo muito grande para a classificação do São Paulo, que também figura aí entre os favoritos a chegar às finais da Copa Sul-Americana. Eu acho que assim, o eu, Tigre, pelo que apresentou, o concorrente do São Paulo no grupo é o Deportes Tolima. É o Deportes Tolima, porque o Tigre não apresentou nada. Inclusive, eu até me solidarizei com o treinador ficou bravo. E, cara, tinha que ficar bravo mesmo. O time tá jogando em casa, não jogou nada contra o São Paulo. Nada, e absolutamente assim, nada. pelo que foi falado durante a semana, desde o dia do sorteio, eu esperava um jogo mais pegado. Eu também, Pelos próprios também jogadores do esperava. Tigres, mas, sabe, assim,
Não esperava uma goleada, mas de repente começou a se transformar e que o São Paulo poderia golear o Tigres a qualquer momento. Jogou Justamente. melhor, o time todo se impôs. E assim, realmente, o Tolima foi, eu acho que. Eu achava também que o Tigres seria esse time que poderia brigar com o São Paulo pela vaga, mas eu acho que vai. Olha que pode ficar até em último do grupo se jogar desse jeito aí contra os outros adversários. Futebol É, horrível eu do Tigre. não, eu não sei porque eu não conheço assim, uma academia Puerto Cabello. Não conheço. Mas, cara, pior que isso, eu acho bem difícil. E vamos lembrar que o Tigre tem um atacante da seleção italiana, Matteo Retegui. Matteo Retegui. O cara não fez nada contra o São Paulo. E, Não, assim, e o Retegui está conversando com o Milan, né, para ir embora. Então, ao que tudo indica, na sexta rodada, quando se enfrentar de novo, o Tigre não vai ter treinador, vai ter um outro treinador e não vai ter o Retegui. Então, cara, eu acho que o São Paulo vai ganhar esse jogo de novo no Morumbi. Se não ganhar, pode fechar as portas. e é só que dessa vez eu espero que eles voltem, né? O Tigre Ah, volta, também. porque Só para Também. aproveitar, claro, Giovanni, mais uma vez o trocadilho do seu jogador aí, o hashtag, né? Hashtag segue nós aí, galera. Clica no sininho e se inscreva no canal. isso aí. É isso aí, gente. Siga a ideia dele. Não as piadas. É, Só aí. o Ô, São Giovanni, Paulo. agora Agora, lembrando aí para o Jonathan que está fazendo sua estreia hoje, o sucesso, o que fez esse canal decolar foi o famoso suco de jaca com limão. agora falando de São Paulo, eu gostei muito da estreia do Matheus Araújo, o uruguaio lá. Ah, esse E não gostei da partida do David. David, também. cara, errou dois gols na cara do goleiro, velho. Em vez de tocar pro lado, não. Chutou em cima do goleiro. O cara meio fominha às vezes. Eu acho que o Deja, ele teve duas oportunidades que não soube aproveitar. E assim, pelo que eu tô entendendo, essa nova fase do Rogério Ceni parece que ele vai dar oportunidade quem realmente vai estar jogando bem. Vamos ver, né? Porque É. ele já não colocou o Luciano, teve outros jogadores que ele não colocou para jogar. Então, assim, talvez nas próximas, se ele continuar assim, ele tira ele Mas o Rogério e agora teve coloca no banco. 22 dias para treinar o time. Então agora você vê um time ali bem fisicamente, tava. Pelo menos eu interpretei assim. Então, bem fisicamente. Assim, claro, tem muita gente no departamento médico. Esse que é o problema do Rogério. O problema do Isso Rogério aí. não é o esquema tático, não é o time, nem nada. É o departamento médico. Não recupera ninguém, cara. Não. É. E assim, que era referência há algum tempo atrás, não, hoje ninguém Não, e quer fazer agora tá nada lá. deixando, tá deixando o Galo fazer cirurgia na Argentina. Antigamente não deixava isso, não. É porque é aquela história, o clube perdeu toda a referência, aí eu acho que o próprio jogador não quer fazer mais lá e vai voltar, acho que essa semana, a fazer o restante do treinamento, do tratamento, né? É, Mas assim, eu acho que de todos os jogadores que jogaram melhor foi o Arboleda. Assim, porque futebol mesmo só volta em novembro. é, só novembro, infelizmente. O Arboleda foi bem também. O Arboleda que passou um tempão no departamento médico ano passado, mas é engraçado, o cara para jogar no São Paulo ele tá no departamento médico, para jogar uma Copa ele vai embora, né? Ele vai rápido. Foi, e eu acho que isso prejudicou ele, não deveria ter ido, o São Paulo deveria ter batido o pé para que ele ficasse, terminar o tratamento dele, Ah, mas é mas difícil. o cara quer jogar uma Copa do Mundo, né? Mas é difícil, o cara quer jogar a Copa do Mundo, é o sonho do cara. O Arboleda tem mais de 30 anos já. Então, assim, nesse caso aí eu compreendo. Mas o São Paulo ganhou, tá tudo certo. Vida que segue na Esse, Sul-Americana, agora esperar o Ituano na Copa do Brasil, né? esse jogo é pegado. Bom, vamos deixar o Saraiva falar um pouco, porque o Saraiva adora o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Meu caro Saraiva, o Há Botafogo foi no controvérsias Chile. nisso aí e há quem duvide desse comentário, Giovanni.
O Botafogo teve chance de ganhar, Giovanni. Quem Sim, diria que o Botafogo passou perto de ganhar? O Botafogo fez um gol, tomou um empate, fez o segundo e tomou um empate. Teve perto da vitória o Botafogo e confesso que fiquei surpreso com o resultado. Talvez aí com um adversário direto aí para brigar por uma possível classificação, conseguiu um ponto fora de casa, né? Então isso é importante nesses campeonatos sul-americanos pontuar fora de casa. é, Para as ambições da Estrela Solitária, um ponto fora de casa foi muito importante e teve a chance, teve com o queijo e a faca na mão para conquistar os 3 pontos, mas acabou tomando um cara, empate e saiu com um ponto. é o seguinte, Magajanes não podia jogar no estádio dele, que era em Santiago, então, ao invés de jogar no estádio do Colo-Colo, no estádio Nacional, ele quis jogar no interior, jogou em Roncagua. Não tinha uma alma viva no estádio praticamente. Então, assim, é como se fosse um campo neutro. Ficou Botafogo é campo um time neutro, né? melhor. Botafogo é um time melhor que o Magajanes. Mas, cara, o Botafogo pisa muito na bola, velho. O Pisa Botafogo muito na consegue bola. ser melhor do que alguém, Giovanni? Que o Santos eu acho que consegue. Ah, não, mas aí também você apelou. É, a briga Mas, é é, boa pra ver quem que é. o Botafogo pisa muito na bola, cara. Eu acho que se não fosse a SAF, o treinador português, Luiz Castro, já tinha vazado. Com Né? Eu certeza. acho que se não fosse a SAF, o Botafogo já tinha até acabado. Já é Sim, muita dívida que tem. Uma dívida enorme, já sim. é tudo que mais deve. É, lembrando que a SAF entra ano passado no Botafogo, né? Mas, Vai demorar um sim, pouco a dar resultados também, né? A gente faz esses comentários, brinca um pouco também, mas é porque a SAF ela tem um planejamento a longo prazo, a médio e longo prazo, né? Então a gente não Uhum. pode querer esperar em curto prazo resultados, né? Apesar de chegar em dinheiro, a dívida, o endividamento do Botafogo é muito grande e até que se seja restabilizado a situação econômica do clube, tem muito que trabalhar o Botafogo e o torcedor ainda vai sofrer por mais um tempo. teve uma época aí Vai. que o Botafogo tinha uma dívida que parava a dívida do Flamengo, né? Coisa de quase 1 bilhão cada um. Só que tem um porém, o Flamengo tem onde tirar recursos. É, Botafogo quase que não não tem. tem, tem. O Flamengo Você tem a não tem maior cota de base, receita de televisão, o Flamengo ganha as melhores premiações, o Flamengo tem a maior média de público do Brasil. Botafogo, Botafogo não e tem fora que tem só. Oi, e fora que tem a base, né? O Flamengo que conseguiu vender alguns jogadores, o Botafogo, você não vê isso, né? justamente, Essa questão. Botafogo é difícil, difícil. Mas empatou, agora tem que ganhar os jogos em casa. Tem que ganhar os jogos Precisa. em casa e ver se ganha da LDU lá em Quito, que é difícil. É, Porque se o Flamengo aí que não mora tem o sorte em perigo. Quito, talvez o Botafogo tenha. Pois é. Vamos lá. Vamos para o último aqui, o nosso Red Bull Bragantino com Taquari do Paraguai, 4-1. Bom, não é time do interior de Aí, São Paulo, então o Bragantino ganha. o Giovanni, é o que a gente falou É, lá do Corinthians e do Fluminense na Libertadores. Pegou o adversário teoricamente mais fraco, você tem que fazer o adversário mais fraco do grupo, talvez, você tem que fazer pontos em cima dele. E o Red Bull é um clube que a gente já vem relatando aqui, por mais que não tenha ainda títulos, né? Mas é um clube que tem chegado ultimamente nas competições, né? Ficou entre os 4 primeiros do Brasileirão no passado, chegou nos primeiros colocados do Paulistão esse ano ainda. Então tem Não, chegado aí nas semifinais, entre os 4 primeiros, em alguns dos torneios que tem disputado recentemente. Então, assim, é uma história curta, né, por conta do investimento feito pela empresa Red Bull, né? Mas começa a render já alguma coisa, né? Já é. começa a ter um histórico, né? Saiu o Barbieri e começou a melhorar. Essa é a verdade. eu acho que Ah, oi. o, não, é isso aí mesmo. Assim, eu acho que dá, falando só, só lá dentro na SAF, desses clubes assim, que tem investimento, acho que o Bragantino, acho que é
que tem mais, tá cada dia mais estruturando e fazendo, Já tá brigando por sólido, né, campeonato, né? Jonathan? É, os Mas outros o, ainda acho que vai ter que caminhar, né? Eu acho que os torcedores dos outros times se baseiam muito no Bragantino, sabe? mas o Bragantino não é É, SAF, ele é clube empresa. É diferente, né? Tem é, uma, tem uma, é uma verdade. administração diferente aí. Ele não está alugado, né, Giovanni? Ele foi realmente vendido, né? Sim, vendido para o Red Bull. Ele Vendido não para o Red está Bull, arrendado, ele foi vendido, né? A empresa comprou e transformou em empresa mesmo, né? justamente. Transformou num dos clubes aí da Red Bull, que tem vários clubes aí pelo mundo inteiro. Como, É, por exemplo, o nosso Então, RB Leipzig, RB Salzburg, tem um nos Estados Unidos também, tem um agora, tem o Bragantino agora. Pois é isso. E também tem a equipe de Fórmula 1, Red Bull Racing, né? Pois é, e, pô, cara, ganhar do Taquari até o Palmeiras ganhou lá na época do Paulo Baier. Então Taquari é tá tudo suco, certo. Giovanni. Ah, não, é. não, é outro E suco olha aí que, que você tá falando. e olha que Pô, eles começou perdendo, né? O engraçado, Bragantino. duelo do suco contra o energético. O Bacana. Energético foi mais forte. Pois é, contra o energético. Pois é, então vamos agora falar aqui da segunda rodada da Sul-Americana. Lembrando que o Bragantino tem um grande Estudiantes de La Plata no seu grupo. Esse é o, esse é difícil. Esse é o Bom jogo, confronto, bom né? jogo. É. Bom, Bom segunda jogo. rodada, Bragantino e Oriente Petroleiro em Bragança Bragantino. Paulista, Bragantino. Lembrando que o Bragantino. Oriente Petroleiro ano passado tomou 10-1 do Fluminense. Vai tomar mais 8 nesse jogo. É, Ele tomou 10 lá em Cochabamba. Então, Vai ficar com as pernas bamba de novo. terça-feira, 7 horas da noite, dia 18 de abril. Estudiantes joga com o Taquari. São Paulo, 9h30 contra Academia Porto Cabejo. Dia 18 de Giovanni, abril está também. parecendo que você está anunciando aqueles carnaval. Acadêmicos do Tucuruvi. Nota três. 10. O Carnaval da Venezuela. Vai ser Mas aí o Capaz. zero. São Paulo é o amplo favorito para o duelo, Giovanni. Pois é. E agora um grande jogo aqui, São Lourenço e Fortaleza. Quarta, Bom Esse é 7, um jogo. 19 jogo de E, abril, 7 horas da noite. São Lourenço ganhou o jogo dele, Fortaleza também. E um outro grande jogo, jogo na Argentina, dia 19, Defensa e Justiça e América. um Giovanni, bom jogo para o também. São Lourenço e América, eu aposto no. Não, desculpa, São São Lourenço e Lourenço e Fortaleza. Fortaleza, eu aposto no empate. E para o Justiça e o América fará justiça nesse jogo, Giovanni. Mas lá é difícil de É, ganhar, a gente sabe bem, né, Jonathan? eu acho que o Defensa e Justiça vai surpreender. Eu acho que vai ganhar. Eu acho que 2-1. Acho que eles ganham. Lembrando, o Defensa e Justiça deve ter ganhado o primeiro jogo. Depois eu vejo ali. Santos e Audax Italiano na Vila Belmiro, né, do dia 20, 7 horas da noite. E aí nós vamos sentir Então, como é que tá esse time do Santos mesmo, né, Giovanni? Porque ganhou de um time que era completamente desconhecido e agora já tem um adversário mediano, vamos assim dizer. Porque o Só primeiro foi fraco e esse é mediano. tem Mas um pode porém. ser que a gente meça as forças do Santos agora, né? É, tem um porém. Aqui já vai ter passado a primeira rodada da Copa do Brasil, da terceira fase, e também do Brasileiro. Então o Santos pode chegar numa crise maior do que ele está, talvez. Pode esse ser o grupo jogo da Porque, aí, eliminação do Santos, esse aí, né, Giovanni? talvez. é, Daqui a pouco a gente vê o grupo aqui. E Botafogo e Universidade César Valerro, quinta-feira, 20 de abril, 9 horas da noite. Universidade César Valerro, que é dirigido por Erloco Abreu, grande É ídolo um do jogo para a Botafogo. gente medir também a força do Botafogo de verdade, né, Giovanni? Sim, O Botafogo conquistou um bom empate aí na primeira rodada, teve chance de ganhar, mas a gente vai ter a consolidação dessa equipe nesse segundo jogo, né? e sim. a derrota do Botafogo. Se o Botafogo perder, já pode encaminhar uma eliminação, né? Porque dentro de casa,
né? Você tem um ponto só, um É jogo um que jogo tem importante, né? Que que... vai determinar ou não a classificação do Botafogo, né? Pode encaminhá-la ou já eliminar a equipe também, né? É, Pessoal, é o seguinte, vamos botar aqui a classificação, ó. Faltou o Goiás e o Universitário, né, Giovanni? O Ah, é. Goiás pega o Universitário aí, o Goiás é um jogo da vida do Goiás, né? Ah, tá certo. O último Universitário jogo e o Goiás em último jogo do Lima, Universitário é esse. dia 20 de abril, 11 da noite em Lima, no Peru. É o É um jogo da jogo vida do da Goiás. vida do Goiás, né? Até porque o é, Universitário já ganhou. Falei que já ganhou na primeira rodada, então se ganha de novo, já aplica 5 pontos de frente no Goiás, né? É E bem depois temos o é, Goiás ainda pega o Ginásio ainda, né? Ginásio de La Plata, da Argentina. Então, Aí começa a complicar, né? Aí é difícil. Esse jogo aí já pode decretar praticamente a eliminação do Esmeraldino. pessoal, é, tem uma notícia aqui para vocês. Campeonato Gaúcho, o Grêmio faz o segundo gol e ganha o Campeonato Gaúcho. Grêmio 2, tá. Caxias 0. Pela sexta vez consecutiva, o Sem, Grêmio é campeão gaúcho. sem Leonardo surpresa. Silva fez o segundo gol e Luiz Soares, para variar, fez o primeiro. Então, o Grêmio é campeão gaúcho. É Sem Uma ex-campeão surpresa sexta alguma. vez gaúcho. consecutiva só. Só isso. Pessoal, é o seguinte, então vamos encerrando por aqui. Programa 58. Segunda-feira a gente fala desse título do Grêmio e também dos que virão amanhã, né? Paulista, Água Santa, vai Água Santa, né? Água Giovanni, Vamos Santa, lá, torcer. oi. agradecer a presença do Jonathan que veio aí para somar conosco no canal. Jonathan, muito obrigado. Agrade- Contamos com você muitas outras vezes aqui para estar participando conosco. Venha agregar conosco nesse time aí do CV Connect. Tá certo. Eu que Ó, agradeço a oportunidade de vocês, de vocês terem dado a oportunidade aqui. Primeira vez que eu estou falando em live assim, fazendo comentários sobre futebol, né, para outras pessoas, mas gostei muito, muito obrigado sim, pelo convite, né, e assim, que sempre que tiver a vamos fazer o oportunidade seguinte, do Jonathan. convite, Dia que tiver São Paulo e Corinthians, que a gente tiver que comentar, você vem me ajudar aqui, tá certo? Porque é só Estarei chamar. acompanhado a de Vinícius galera, Labane. a maioria aqui é corintiana, fica difícil. Mas tá certo. Jonathan, muito obrigado. Tiago Saraiva, mais uma vez, muito obrigado. Segunda-feira a gente se vê de novo para o programa 59 para falar dos campeões estaduais e também da rodada da Copa do Brasil que volta nessa semana. Tá certo? Abraço, meu É querido. isso. Abraço, obrigado, Jonathan. Siga a gente no YouTube, siga a gente no Spotify. Valeu. Valeu, até mais. Inter.